O obstáculo é o caminho. Se o obstáculo é o caminho, a segunda parte dos livros nos convida a entender o poder da ação. Já que temos um obstáculo, precisamos agir em prol de sobrepor esse obstáculo. E aí eu vou ler para vocês o que ele significa ação no livro. Então, o que é ação? Ação é o lugar comum. Já a ação certa, não. Então existe uma diferença muito grande entre agir e agir com direção. Essa é a primeira chave dessa lição que a gente vai começar a destrinchar agora. Então vamos lá. Enquanto disciplina não é qualquer tipo de ação que funcionará, mas ação direcionada. Então, se eu entendo que existe uma diferença muito grande entre ter uma direção correta para fazer algo, eu entendo o poder de fato de uma ação direcionada através da disciplina. E aí, vamos lá. Então, tudo deve ser feito a serviço de um todo, de um objetivo, de um propósito. Lembra? Sempre falo com vocês. Se eu tenho clareza, eu sei o que fazer. Ou se eu não sei o que fazer, eu sei por onde ir para adquirir habilidades e ferramentas para ir fazendo ao longo do caminho. Então, passo a passo, ação por ação, desmontamos os obstáculos à nossa frente. Então, se eu vou adquirindo novas habilidades com novas ferramentas, eu vou transpondo esses obstáculos pelo poder da minha ação direcionada, não é qualquer ação. Então, vamos lá. Com persistência e flexibilidade, agiremos no nosso melhor interesse de nossos objetivos. Então, se eu entendo quais são os meus objetivos e o propósito pelo qual eu faço aquilo, eu tenho ações mais direcionadas aos meus objetivos e propósitos. A ação requer coragem, não impetuosidade. Então, vale entender a distinção dessas duas palavras, né? Coragem é diferente de ser impetuoso, inconsequente. Vamos lá. Aplicação criativa e não força bruta. Então é óbvio, se eu tenho uma aplicação criativa sobre o meu foco e o meu objetivo, eu vou ser direcionado. Se eu tenho força bruta, eu vou tentar fazer de qualquer jeito, nem sempre eu vou atingir os meus objetivos e resultados. De novo, nossos movimentos e decisões nos definem. Devemos ter certeza de agir com deliberação, ousadia e persistência. Então, se eu entendo o poder dessas palavras, eu entendo de fato que eu preciso de um pouco de ousadia, persistência e deliberação para poder produzir essas ações. Top essa parte, hein? Essa definição de ação para mim ficou bem legal. Então, se eu entendo tudo isso, esses são os atributos da ação correta e eficaz. Nada mais do que isso. Nem pensamento, nem fuga e nem ajuda alheia. Então, a ação ela é individual. A ação é uma solução e a cura para as nossas dificuldades. Já falei com vocês sobre reação e ação. Existe uma diferença muito grande. Reagir é você de novo fazer algo que você já vem fazendo. Funcionar de maneira cíclica sobre um padrão que você já vive. É não transpor os seus obstáculos. Agir é ser assertivo no que você precisa melhorar com direção e objetivo. São coisas bem diferentes. Galera, disciplina da ação. E aí eu já li 2 trechos desse capítulo que são muito legais. Vou compartilhar só alguns pedaços com vocês. Então nós nos esquecemos que na vida não importa o que aconteça com você ou de onde você veio. O importante é o que você faz com o que lhe acontece e com o que você tem. E a única maneira de fazer algo espetacular é usando tudo isso a seu favor. Então, se eu entendo de fato que as minhas adversidades servem para me tornar um indivíduo mais forte e melhor, para eu transpor os meus obstáculos da minha vida, eu passo a amar todos os meus desafios
e adorar eles. Para eu poder conseguir transpor todos eles, eu tenho que gostar deles. Isso é muito contraditório, mas isso é muito verdadeiro. Reflitam sobre isso. Pessoas transformam carvão em diamante. Um diamante, né? Antes dele ser lapidado, ele é só simplesmente uma pedra. Ele não tem o mesmo valor que ele tem quando ele de fato se torna um diamante. Então, se a pressão serve para poder fazer, por exemplo, uma pedra de diamante, por que que os obstáculos da sua vida e as pressões que a vida te impõe não podem servir para te colocar num patamar melhor do que o que você vive atualmente? Usem a cabeça, galera. Pensem para poder fazer as coisas. Não reajam na vida, ajam de maneira intencional. Já falei isso com vocês. Então, mas a grande maioria das pessoas desistem, né? Então, essa pressão, ela joga as pessoas, na grande maioria das vezes, para baixo, quando a pressão tinha que servir de foguete para te colocar numa posição melhor da sua vida. E aí, o livro te convida, né, a entender sobre trabalhar. Trabalhar não no sentido de trabalho mesmo e ganhar dinheiro, mas de fazer algo, trabalhar, produzir para que você seja melhor. E aí, num outro trecho de novo, num outro pedaço do livro que chama Mantenha-se em Movimento, Theodore Roosevelt fala uma coisa que é muito interessante. Todos devemos nos esgotar ou enferrujar. Cabe cada um de nós. A minha escolha é me esgotar. Falei com vocês no vídeo anterior sobre a água parada e a água em movimento. A frase é exatamente a mesma coisa. Ou você pode se esgotar de tanto fazer algo e ser cada vez melhor, ou você pode simplesmente enferrujar, que é o que acontece pelo desuso. Então, o nosso corpo funciona dessa mesma maneira, a atividade física funciona dessa mesma maneira. Ou você se movimenta e você vai, lógico, sentir dores por movimento, ou você se enferruja e atrofia e se torna um indivíduo mais disfuncional. Então, função de fato se treina com mais função. Disfunção de fato se treina com mais disfunção. E aí eu escrevi uma frase e eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Mais vale a dor do treinamento do que a dor do sedentarismo. São escolhas. Vocês conseguem entender? É muito melhor eu sentir dor por estar fazendo algo e me sentir útil do que simplesmente escolher vegetar e passar por essa vida. Então fica a reflexão, galera. Para concluir, vou no finalzinho do livro aqui, vou no finalzinho desse capítulo, que eu achei muito interessante, uma coisa que ele fala sobre a desconstrução da masculinidade. E quando eu falo de masculinidade, galera, não estou falando de machismo, tá bom? Todos aqui somos evoluídos para podermos entender o que eu vou falar sobre a agressividade do masculino, tá? O homem, biologicamente, foi feito para caça. Então, com isso que eu acabei de falar com vocês, reflitam sobre o que eu vou falar agora. Hoje a gente vive numa sociedade muito cômoda, onde tudo é muito fácil e está na palma da nossa mão. Então se liga, por algum motivo, hoje em dia, tendemos a subestimar a importância de sermos agressivos, de corrermos riscos, de seguirmos em frente. Provavelmente porque as coisas foram negativamente já associadas a certas noções de violência ou masculinidade. Eu achei muito legal essa parte do livro, porque hoje a gente confunde muito a questão do masculino com o machismo, e são coisas completamente diferentes. Eu posso ser extremamente agressivo no meu treinamento, ou seja, utilizar do meu lado masculino que produz força e energia para poder obter um melhor resultado do meu treinamento, sem ser machista. E é exatamente o que essa frase está falando. Hoje as pessoas confundem tanto essa questão da masculinidade com o machismo que a gente está deixando de ser agressivo com a nossa vida, de ser assertivo, de agir. Esse é o ponto maior para mim hoje de tudo isso que eu li e a reflexão que a gente vem fazendo.
se eu consigo separar o masculino do machismo, eu entendo que uma mulher também tem o seu lado masculino e precisa direcionar ele para ação e para agressão assertiva sobre algo que você quer na sua vida. Então eu preciso emagrecer, que eu agrida o emagrecimento com a minha masculinidade. Eu preciso ficar mais forte. De novo, que eu seja assertivo, dando uma facada com o meu masculino nos meus objetivos e resultados. Galera, o poder da nossa vida está na ação direcionada. Não é acordar de maneira automática e fazer as coisas da sua vida, mas é levantar a bunda da cama e escolher fazer as coisas da melhor maneira possível para que vocês tenham os melhores resultados hoje da vida de vocês. Então todos, homens e mulheres, sejam mais homens, sejam mais masculinos nas ações que vocês precisam projetar na vida de vocês agora, não é amanhã, para uma melhora de resultado e objetivo. Sementinha plantada. Deus abençoe a vida de vocês e do fundo do meu coração eu desejo que da mesma forma que eu tenho transformado a minha vida com essas mensagens, vocês também transformem a vida de vocês. Valeu!